Apoie a Brasil Paralelo. Investindo apenas R$10 mensais, você se torna um membro patriota e ganha 15 dias de acesso ao nosso melhor plano como cortesia. Clique no link da descrição e saiba mais. Hoje está em moda a cultura do cancelamento. Você, de algum modo, foi, entre aspas, cancelado quando saiu da CNN por uma opinião que você deu em relação à doação de sangue por homossexuais. E, recentemente, no Brasil, aconteceram 2 cancelamentos seguidos, que foi o do Monark, do Flow Podcast, e o do Adrilles Jorge, da Jovem Pan, em relação ao tema do nazismo. Como é que você avaliou esses 2 fatos, que são diferentes, mas estão relacionados um ao outro, né? Bom, antes falando sobre o caso da CNN, muito triste, né? Eu ainda lembro muito desse caso. Guarda algo em você ainda? Guarda um mau sentimento disso? Sim. É curioso porque muita gente também ficou do meu lado, né? Então, ao mesmo tempo que você se sente execrado, cancelado, você sente uma rede de apoio também, né? Para quem não sabe, você podia explicar o que aconteceu lá? Então, eu em 2020, julho de 2020, o STF, a Anvisa tinha liberado a doação de sangue por homossexuais. Eu fiz um comentário na CNN apoiando a doação de sangue por homossexuais, mas alertando, olha, homossexuais masculinos, a incidência de HIV é maior que a média da população. Isso não é segredo para ninguém. Na verdade, o movimento gay tem uma história bonita nos anos 80 de união para lidar com o problema da AIDS, né? A gente viu isso, foi uma história... dá para até diferenciar o movimento LGBT daquela época para o de hoje, né? Ele celebrava alegria, celebrava a tolerância, ele causou uma união entre os homossexuais para lidar com esse problema e, de fato, funcionou. De fato, foi uma questão legal. Então eu não achava que isso era controverso, sabe? E mesmo assim, o negócio subiu, como se eu estivesse falando... Eu usei na época o termo promíscuo, falando, você tem que ter critérios para selecionar, para deixar de fora os promíscuos. Hoje eu não usaria essa palavra, porque não tem o menor problema. Para o HIV, do ponto de vista de transmissão de AIDS, de HIV, não tem o menor problema você ser promíscuo ou não. O problema é você usar camisinha ou não, você ter um comportamento de risco. Sim. Né? Então, hoje eu não usaria essa palavra, eu falaria comportamento de risco. Mas teve toda uma escarcéu, como se eu fosse homofóbico, que me incomoda muito, assim, sabe? Esse estigma, né? Mas, enfim, passou, acho que isso passou, já ficou para o passado. Sobre esses cancelamentos atuais, eu achei que o do Monark, ele não podia estar bêbado falando aquilo, né? Ele não deveria, você disse? Ele não deveria estar bêbado falando aquilo, foi totalmente descuidado, foi irresponsável com a equipe dele. Mas o cara nazista, é óbvio que não, isso é ridículo, entendeu? É só a gente ter um pouco de boa vontade para perceber que ele estava defendendo uma ideia de liberdade restrita, né? Como existe nos Estados Unidos, em que qualquer ideia da mais maluca é permitida, se pode falar e tal. Então... O cancelamento ele tem uma coisa muito curiosa, e no caso do Adrilles é pior ainda, né? Porque ele ficou meia hora falando contra a legalização do nazismo, contra o Monark, e no final ele fez um sinal que foi interpretado ali como uma saudação. Se for verdade, ele talvez tenha feito uma saudação de modo irônico, mas que a primeira parte da conversa dele desmente qualquer apoio ridículo ao nazismo, qualquer coisa assim. Então, e acabou sendo demitido, né? Então é muito triste isso, parece que as pessoas hoje estão todas com pedras na mão, né? E o primeiro deslize, o primeiro sinal de um pecador, vamos todos execrar e apedrejar essa pessoa. Tem um psicólogo americano, o Jonathan Haidt, que ele diz o seguinte, olha, a teoria crítica, né, essa nova ideologia que está aí predominando nas faculdades de humanas e tal, que enxerga tudo como relação de poder entre grupos sociais e tal, é sempre uma relação de opressão e tal, ela é uma antiterapia. Ele diz, olha, esses guerrilheiros da justiça social são antiterapeutas. O que quer dizer com isso? Por quê? Porque ficam mexendo na ferida, é isso? E quando você vai fazer uma terapia, você está mal, você vai num psicólogo, ele tenta fazer você olhar as coisas em perspectiva. Tal pessoa me ofendeu, mas vamos tentar se colocar no lugar dessa pessoa. Será que ela é tanto monstro assim quando a gente acha? Em vez de a gente culpar a si próprio, a gente costuma se culpar muito por, não, calma, vamos colocar no seu lugar naquele momento. Então você fazer as pazes com os outros, com si próprio, com o passado.
né? E parar de paranoias também. Ai, aquela pessoa me olhou errado, então ela é contra mim, aquela pessoa é contra mim. Né? Você vai na terapia para falar, não, calma, ninguém está contra você, você não é tão importante assim para as pessoas serem contra ou a favor de você. E a teoria crítica, ela faz o contrário. Não, aquela pessoa está sim contra você. Não, ela falou aquilo, ela é um monstro, ela é culpada, sabe? Então é uma visão meio infantil de olhar tudo como se fosse motivo para você ter uma guerra constante, assim. É muito mal, muito ruim para a sociedade isso tudo.